gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu fiz uma bandeja decorativa e eu peguei um caixote que estava de lado esquecido aqui em casa e fiz essa transformação e ficou muito legal. Então se vocês já gostaram da ideia, deixa o like pra mim, se inscreve no canal se é novo por aqui e é isso! Ficou curioso? Então, bora aprender? Então eu comecei pegando o caixote que estava aqui de lado em casa, passei um paninho para tirar todo o pó que tinha nele. Em seguida, como tinha alguns fiapinhos, eu decidi passar uma lixa. E aí sim, depois de tudo isso feito, eu comecei o processo de pintura. E para pintar eu usei essa tinta cor creme e apliquei com a ajuda desse rolinho. Para que as laterais ficassem bem pintadinhas, eu usei para passar a tinta um pincel, porque ele consegue alcançar os cantos melhores do que esse rolinho. Então aí eu fui passando bem certinho, cobrindo tudo. Em seguida eu voltei a passar o rolinho para que a pintura ficasse uniforme. E enquanto a parte de dentro ficava secando, eu pintei a parte de fora, a parte externa. E aí eu fui repetindo o mesmo processo, nos cantinhos eu fui passando o pincel e nas áreas maiores eu fui usando o rolinho mesmo. Aí é uma das laterais do caixote, e lembrando que eu pintei as 4 laterais também. E depois que a primeira demão de tinta secou, eu passei a segunda demão de tinta. Com tudo já seco, eu peguei um lápis de escrever mesmo e comecei a desenhar figuras orgânicas. E aí eu fui fazendo bem da maneira que eu queria mesmo, não tem um padrão nem nada. E depois comecei a pintar. Para pintar, eu usei tons de cor-de-rosa e tons de azuis. E lembrando que eu sempre começo contornando a figura para depois pintar ela por inteira. E aí eu repeti esse processo em todas as figuras e depois eu senti a necessidade de passar uma segunda camada de tinta em cada uma delas, e foi o que eu fiz. E aí, quando a parte externa já estava pronta, eu virei para fazer a parte interna da bandeja. E aí foi só seguir, continuar, né, as figuras orgânicas e pintando cada uma com a cor que eu queria, da maneira que eu tô fazendo aí no vídeo.
E aí, para finalizar essa parte da bandeja de pintura, eu usei esse verniz acrílico à base de água e passei ele com a ajuda do rolinho, tanto na parte interna, que é essa daí que vocês estão vendo, quanto na parte externa. Enquanto isso, eu peguei 2 puxadores velhos que eu tinha aqui em casa, que eu não joguei fora, ele era de um armário de uma cozinha e eu decidi reaproveitar eles. Tirei essa parte das 2 laterais, que é para onde vai o furinho do parafuso, né, para encaixar na peça. Tirei tudo e pintei com essa tinta em spray cor-de-rosa bebê. E eu dei 2 demãos dessa tinta no intervalo de 30 minutos. E aí, depois de tudo seco, foi hora de parafusar esses puxadores na peça. E aí, com a ajuda de uma régua, eu medi certinho a posição que eu queria colocar o puxador. E depois foi só pegar o parafuso e a parafusadeira e colocar em um dos furinhos. E sendo um parafuso em cada lado, lógico. E aí, depois que fizer nesse lado, vira do outro lado e repete o mesmo processo. Mede com a régua para ver a posição que vai querer e depois coloca o puxador e parafusa um parafuso de cada lado com a ajuda da parafusadeira. E aí, para tampar, né, essas partes onde o parafuso aparece, é só pegar aquelas partes desmontáveis do próprio puxador e colar com a ajuda da cola quente, igual eu fiz. Passei a cola quente, coloquei em todos os lados. E aí o DIY tá pronto. E aí, gostaram do vídeo? Então deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho da notificação pra sempre receber conteúdo quando eu postar aqui no canal. Visita essas outras 2 ideias que eu vou deixar aqui pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!